Fala, investidor de criptomoedas. Hoje estaremos falando sobre o domínio do Bitcoin, né? E basicamente vem caindo após longas semanas aí de alta. Aqui no gráfico diário aqui do TradingView já denota essa informação para a gente. Esse gráfico que triangular ascendente, né? Onde você consegue entender esse canal aqui de alta e agora foi rompido, né? Ó, nestes poucos dias aqui que nós viemos. Eu vou explicar para vocês aqui qual a situação que pode se apresentar, né? Quais as probabilidades que pode surgir para nós, né? Beleza? Mas antes disso, já se inscreva no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo se você é novo neste canal, beleza? Ah, vamos nessa! O cara do Jeremy Powell, ele fala que o problema que o mercado se encontra atualmente é por conta das tarifas de Donald Trump. É um vídeo que nós iremos ver a partir de agora, antes de iniciarmos as situações, né, de microeconomia, beleza? Sobre o cenário da criptomoeda. Veja o vídeo. Quanto disso corresponde a tarifas? Tanto deixe-me dizer que será muito desafiador avaliar com precisão quanto da inflação vem das tarifas e de outras fontes. E isso já é uma realidade. Pode ter notado que a inflação dos bens aumentou de forma bastante significativa nos primeiros 2 meses do ano. Tentar relacionar isso com os aumentos reais das tarifas, considerando o que era tarifa e o que não era, é muito desafiante. Portanto, a resposta é claramente que parte disso, uma boa parte, vem das tarifas. Mas estaremos a trabalhar, e outros analistas também, para tentar encontrar a melhor forma possível de separar a inflação não tarifária da inflação tarifária. Vamos observar que estamos no cenário de extrema importância para comprarmos na baixa, certo? Por quê? Estamos no cenário de sobrevenda. Quando você pega outros tipos de gráficos, ou até mesmo indicadores importantes, você consegue enxergar isso melhor, beleza? Aqui é a continuação, né, que o Merlin The Trader também se baseou pela mesma noção que eu também tive, né, que é a questão aqui da cuia, né, esse canal onde ele é quebrado, o Bitcoin, esse padrão, e agora vem perdendo o padrão do domínio do Bitcoin. Bitcoin aqui no gráfico de 2 dias, eu coloquei no gráfico de 1 dia, dele foi só 1 dia a mais, né? Aqui em outros tipos de gráficos, por exemplo, aqui, ó, cenários de entrada de sobrevenda, de oversold zone, onde historicamente é um melhor momento para se acumular. Aqui você pode pegar esse momento para justamente pegar compra, né, para melhorar o seu poder médio de compra do Bitcoin. Você consegue aí justamente ter um risco-retorno melhor. Lembrando que o Michael Saylor acabou de fazer nova compra agora neste exato momento, beleza? Aqui ele diz que agora o Bitcoin corresponde a 1,3% do dinheiro global. Temos aqui a margem do dólar americano, que corresponde a 20,9 trilhões. A China, o chinês e Yuan, né, 44,0 trilhões. O euro com 17, o ien japonês com 8,5. Temos aqui outros com 13,8 e o ouro correspondendo aí a 20,2 trilhões. No gráfico do Michael Saylor, você consegue ver aqui, ó, ele fez uma compra agora aqui, ó. Qual foi o valor que ele comprou? Ele comprou o valor estimado em 82 mil dólares, né? Perdão, aqui em cima que ele comprou. Doido. Adquiriu 130 bitcoins ou 10,7 milhões, né? Aqui, ó, no valor de 82.981 dólares por Bitcoin. E alcançou aí rendimento de 6,9% ao ano nesse 2025. Né? Então, só para vocês terem ideia, você tem que perceber qual o movimento que a baleia está fazendo, beleza? Se você não acompanhar, pessoal, você vai ficar para trás. Você tem que estar sempre acompanhando essas tendências aí, porque quando você pelo menos acompanha 1, 2 ou 3 baleias, já é um sinal de que tipo de comportamento investidor você deve ser. Aquele que segue baleia ou se você segue sardinha. E nesse indicador do Bitcoin Sharp, ó, o que é o Bitcoin Sharp, né? Esse tipo de indicador, né? É o quanto de risco-retorno você coloca seu dinheiro para trabalhar no Bitcoin, por exemplo, né? Aqui ele denota que quando chegamos nesse cenário aqui esverdeado, é o melhor momento risco-retorno para você ter do seu investimento. Quando você compra nessa zona aqui esverdeada, o seu risco-retorno vai ser maior. Quando você chega no cenário aqui de vermelho, ele sobrecompra lá em cima, o risco-retorno vai ser menor. Você vai estar entrando em prejuízo. Você vai ter prejuízo no seu dinheiro se você comprar numa zona de compra vermelha. Então, todo cuidado é pouco quando você tende a acompanhar esses tipos de indicadores. Aqui ele fala sobre as questões históricas do Bitcoin, ó. E aqui nesse gráfico, galera, fala o quê? Fala justamente a quantidade de dias
em que uma corrida do touro ela vai se caminhando ao longo dessas quantidades de dias aí, de grande prolongação. Desde esse cenário vermelho, desse círculo vermelho, até a outra pancada que acontece, são 1.500 dias. Ó. A gente vai somar, né, o cenário do retângulo vermelho, retângulo da acumulação e o retângulo da corrida. Há 1.500 dias aqui no todo. Ó. Depois temos aqui o outro retângulo vermelho, laranja e verde. 1.400 dias. Aí vocês veem que está diminuindo essa corrida. Temos aqui de novo vermelho, laranja e verde. Ó. Então ainda falta essa quantidade de dias ainda para poder continuar uma subida de preço do BTC. Esse gráfico aqui ele mostra a questão aqui da quebra, né, do Bitcoin em relação ao M2. Ó. Quando faz um pump, né? Quando os países injetam trilhões de dólares nas criptomoedas, sejam moedas de capitalização baixa, low caps, ou até mesmo no próprio Bitcoin, mas a gente entende que quando tem essa quebra, o Bitcoin sobe e alavanca, né, do M2, ó. Quando ele rompe essa linha, né, de resistência que acontece do M2 em relação ao Bitcoin. O Bitcoin vai, pumpa, faz um pump e quebra, né? Ó. Temos aqui um outro padrão, né? Outro padrão de 2020 para 2025. Esse mesmo padrão aconteceu nesse período de 2020. Eu acho que foi lá para setembro, outubro. Ó. Olha aqui essa zona aqui, ó. Olha aqui essa zona aqui de 2025. Quem postou isso aqui foi o Marco Saylor. Aqui quando ele vai, rompe essa zona aqui, depois quebra essa linha de resistência aqui, de uma alta histórica anterior de $2.000, e depois sai rompendo muita força para cima. A gente pode também ter uma noção básica, pessoal, né? Além do que está seguindo o ritmo do Bitcoin, essas zonas aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Não. A gente pode, ó, entender mais ou menos isso, beleza? Algumas pessoas já começam a usar alguns gráficos específicos para poder ver como é que está a força do Bitcoin. E atualmente o Bitcoin, como vem caindo, aqui é um gráfico de dominância, né, do Bitcoin, como é que nós percebemos que o Bitcoin está perdendo força? Primeiramente, chegamos nesse ponto aqui, certo? A gente vai ver aqui algumas zonas específicas para vocês captarem a ideia. O estocástico lento, ele é perfeito para cenários de tendência de alta. Quem utiliza isso para trader, entende o que eu estou falando. No mercado de alta, você pega o estocástico lento para trabalhar, que é muito fácil de você entender numa simplicidade, né, de como você encontra cenário de baixo de compra e depois cenário de alta para vender. Então aqui, nesse cenário aqui do domínio, o que acontece? Ó, bem aqui era uma baixa, né? Ó, bem nessa região aqui, ó. Beleza. Aqui nessa região de alta, olha aqui como é que estava aqui na tendência de alta. Lá em cima, no topo, ó. Lá em cima, no topo, ó. Aí depois que vem uma queda aqui, ó. Mas o pessoal fala que é bom sempre, né, comprar nessas zonas aqui, ó, quando está abaixo do 20, né, certo? Do 20. Aí depois você compra aqui, ó, nessa zona. Aí durante esse período você pega a alta que acontece lá e vende, ó. Depois você faz esse mesmo processo no estocástico, ó. Chegou no cenário de 20 em uma tendência de alta, atenção. Aí depois faz isso aqui de novo. Faz. Ó, aí ele continuou subindo, não vende enquanto não descer. E depois aqui, ó, fez a capitalização. Beleza. Aí depois ele fez aqui, né, um pullback, né? Foi e voltou bem rápido, né? Mas depois veio cair, ó. Pronto, ó, nessa zona aqui, que veio ter uma queda mais brusca do domínio do Bitcoin e veio cair num cenário bem bastante de baixo. Compra o Bitcoin. E depois aqui, ó, cenário de alta e beleza, vende o Bitcoin. Aí depois compra o Bitcoin. E depois vem para cá, ó. Vem para cá em alta. Aí presta atenção que aqui já começou a quebrar o padrão, ó. Começou a quebrar um padrão, ó. Vocês viram que aqui, ó, nessa zona aqui, ó, aqui foi o último pico. Mas depois eu caindo, não tão grande. Aí beleza, ó. Aí presta atenção aqui, ó. Nessa zona aqui, ó. Aqui você percebe que aqui se criou uma resistência, ó, em relação ao outro ponto específico, ó. Nessa zona aqui, ó. Tá até em branco para vocês se tocarem, ó. Beleza? Nessa zona aqui, não, deixa eu botar aqui uma cor melhor. Laranja. Você percebe que nessa alta do estocástico lento, voltado para cá, o preço do Bitcoin ganhou-se uma resistência aqui nessa região. Aqui é onde se perde o padrão. A tendência de alta ela veio diminuindo nesse gráfico aqui, beleza? Do domínio do Bitcoin.
Então, no domínio Bitcoin, ele veio-se a perder nessa região. E agora que está começando a cair, ó, é justamente o passo onde podemos pegar os gráficos lá do total, né? Total de mercado, de cripto, ou então podemos tirar excluindo o Bitcoin. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui ó, excluindo o BTC, ó. Cripto total market cap excluindo o BTC. Aqui nós podemos ver a correlação, ó. Beleza? Temos agora nesse momento aqui uma subida aqui leve do mercado total, né, das criptomoedas subindo de preço. A gente pode também trabalhar com essa linha de tendência aqui agora. É claro que aqui está bem distante, né? Está bem distante. Mas é uma tendência, beleza? É uma tendência. Aqui nessa região aqui, ó. E ao longo do tempo, ela vai se encaminhando, né? Ó. Ela vai aumentando ao longo dessa linha aqui, ó. A gente pode trabalhar com isso também, ó. Aqui temos aqui essa linha. Essa linha também podemos botar. Esse triângulo também nessa zona. Ele pode chegar lá e bater um pouquinho e vai subindo ao longo do tempo, ó, né? Mas até o momento a gente pode já perceber que o Bitcoin vem perdendo mais força, beleza? E aonde o dinheiro está transitando, né, entre a microeconomia, certo, das criptomoedas. Aí você vai lá no gráfico lá da Artemis, né? Qual o gráfico da Artemis? Deixa eu botar para vocês aqui. O gráfico da Artemis, né? Esse vem aqui, ó, Artemis, beleza? Artemis Crypto, Artemis Dashboard, ou então o aplicativo, ó, artemisanalytics.com. Aí você vai lá e vai ver para onde o fluxo do dinheiro está transitando entre as redes. Aqui é onde você percebe que o jogo das criptos, como tá aqui, ó, entre as redes das criptomoedas. Está cheia. Aqui as questões das últimas 24 horas, né? As top taxas de mercado. A BNB, né, Chey, tá em primeiro colocado. Ó. A Tron em segunda, a Hyperliquid em terceira, Bitcoin aqui, a Solana aqui também, ó. E o Ethereum tá por aqui, ó. E a Base também aqui, beleza? Aqui as pontes, né? As tops pontes de redes das 24 horas. E nós estamos vendo que as pessoas estão saindo do Ethereum, saindo da Árbitro, saindo dessa aqui, saindo da Avalanche, nessas vermelhas aqui como um todo, ó, e migrando, utilizando bastante para a Base, a rede Solana, a rede BNB, né, Chey, né, e assim por diante, ó. Beleza? Aqui é onde você começa a entender o fluxo, para onde o dinheiro está indo, para onde está se caminhando. E aqui nas stablecoins, o fornecimento, ó, muita gente deixando de utilizar Ethereum, né, stablecoins da Ethereum, e indo para a Tron. Provavelmente porque é mais barata, né? Temos aqui a Solana, 32,1 milhão, a Arbitrum, 48,7 bilhões, e aqui na Avalanche, 72. E a Tron, 1,0 bilhão. É um fornecimento aqui, ó, de mudança. Beleza? E aqui o índice de benchmark. O que é o índice de benchmark, pessoal? É uma carteira. Beleza? Você pega vários setores e você correlaciona essas carteiras com outros tipos de ativos. Essas são as situações que eu queria passar para vocês. E antes de encerrar o vídeo, olha o que aqui o Elon Musk falou sobre a IA. Beleza? Olha o que esse cara disse sobre a IA. E em relação ao Bitcoin. Um computador com um carimbo de data e hora específica, acredito que é mais provável ser verdadeiro do que não ser. Também pode assinar coisas criptograficamente. Matematicamente, não conseguimos identificar qualquer maneira a inteligência artificial subverter os princípios fundamentais da matemática e, digamos, descobrir um método para realizar o hash de Bitcoin. A IA não pode desafiar a matemática fundamental. Sim. Dessa forma, é possível aumentar a eficiência dos algoritmos de hashing do Bitcoin no silício, mas não é viável quebrá-los de maneira fundamental. Portanto, estou convencido de que as assinaturas criptográficas representam uma maneira de o realizar, mas não estou assim tão preocupado. Penso que é mais uma questão de saber se a humanidade será capaz de controlar o seu próprio destino ou não. Teremos um futuro que será mais promissor do que o passado ou não. Podemos, sem dúvida, autodestruir-nos sem a ajuda da inteligência artificial
Se olharmos para todas as civilizações passadas, elas não tinham inteligência artificial. Beleza, galera? Foi esse o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Comenta aí embaixo o que você achou de toda essa situação que o mercado está se encontrando. Domínio do BTC está em queda. Alt Season pode estar para começar verdadeiramente. Pelo gráfico, a gente pode ter uma noção, certo? Do total, excluindo o BTC. Se nessa zona aqui onde se encontra, e nesse canal, a gente pode criar outro canal aqui também, ó. Aqui nessa zona aqui, ó, está começando a subir. Então, a gente tem que prestar atenção em todos os gráficos, seja ele no gráfico diário, seja ele no gráfico semanal, todos eles vão representar, certo? Altos e baixos, e temos que prestar atenção se ele irá romper esses padrões. Se não romper, podemos estar entrando em um processo de bearish, né? De pessimismo, mercado de baixo de touro. Beleza? Mas, de acordo com o que está acontecendo, a gente pode ainda ter essa premissa, né? Expectativa de otimismo nas criptomoedas e no mercado como um todo. Temos que analisar a macroeconomia e microeconomia em geral. Beleza? Tamo junto. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo e tamo junto.